Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas. Como estão todos vocês? Nós estamos aqui novamente, juntos com o nosso podcast Cardcast. Para nós aqui é uma honra estarmos todos reunidos com vocês nesse momento de confraternização, de troca de ideias, de troca de aprendizado. Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido companheiro Osmar Marti Filho, que é já trabalhador, comunicador, palestrante aqui da nossa região, aqui de Sorocaba, aqui de Salto de Pirapora. Nós estamos aqui para vocês, então, trazendo assim, levando este conhecimento para o Brasil todo. E eu gostaria, então, neste momento, que o senhor Osmar, por favor, se apresente aí para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Olá, Débora, amigos todos que nos acompanham, equipe que está conosco aqui nesse podcast. Uma grande alegria e agradeço muito, né, pelo convite, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Vocês estão modernizando a forma de comunicação, né, do meio espírita. Acho que isso é muito importante. E eu tenho aí a vida toda, né, vamos dizer, na doutrina, porque eu já nasci em berço espírita e estamos aí, né, com o nosso podcast também, né, que é o Espiritismo em 30 Minutos, com palestras, com seminários, com cursos, estudos doutrinários, enfim, temos aí uma trajetória e uma grande alegria poder colaborar com a divulgação da doutrina desse meio mais moderno, mais atual, né, que chega mais próximo às pessoas. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. A gente que agradece. Bem, seu Osmar, o senhor tem aí uma trajetória grande já na comunicação, né? Dando palestras aí, todo o estado aí, também palestras em várias casas espíritas. Como que começou esse trabalho de palestra, assim? Como que começou isso? Então, na verdade, eu fui sempre muito tímido, desde criança, né? E adolescente. Mas eu sempre tive muita vontade de divulgar a doutrina espírita. Nasci com essa vontade, né? Não que meus pais forçassem nada. Eu frequentei a evangelização infantil e a mocidade espírita, na mesma casa que estou até hoje, na Irmã Francisca, em Sorocaba, porque meu tio foi um dos fundadores do centro, na década de 50. E aí, com ele, com minha tia, meus pais, eu frequentei, meus primos, né? Desde criança, evangelização e mocidade. E na mocidade eu despontei esse desejo de divulgar a doutrina, né? E aí fiz cursos dentro do meio espírita de exposição e fui me superando a timidez, né? Porque a vontade de divulgar era maior do que a timidez. Então, nisso na década de 90, de 80, minha primeira palestra eu fiz com 20 anos, então 87, faça conta aí quantos anos eu tenho, né? Em 87, com 20 anos, eu fiz a primeira palestra no Centro Espírita Leonor, pela USE. Meu pai, inclusive, foi assistir. E eu levava uma pilha de livros maior que essas, porque não tinha recurso nenhum, não tinha, naturalmente, em 87, não tinha nem retroprojetor, nem data show, quer dizer, só tinha lousa com giz. E lá nem lousa tinha. Então, fui com uma pilha de livros, tudo marcado, assim, cada um com o seu no trechinho, ia lendo os livros e comentando, né? Foi assim a primeira palestra, mas a vontade de divulgar era maior. Então eu fui modernizando a tecnologia. Na época eu fui, na nossa casa, incentivador dos recursos tecnológicos. Então a gente fez o primeiro trabalho com retroprojetor, com aquelas transparências, né? Preto e branco, colorido, né? Imprimia uma por uma em gráfica, porque não tinha impressora, ou se tinha era muito caro, né? Imprimia uma por uma as transparências coloridas para chamar a atenção das pessoas, né? Porque acho que só você ler um texto e comentar um texto é cansativo, embora tenha muito conteúdo doutrinário, mas é cansativo. Então, busquei, o primeiro retroprojetor nós compramos, era caro, aí depois de um tempo um data show, que era caríssimo, um data show, acho que é um preço de um equivalente hoje a uns 15, 20 mil reais, o preço de hoje. Fizemos uma vaquinha, nosso pessoal da casa, muito tempo antes, né? Aí teve investidores que deram um valor maior, né? Para depois a gente repor esses investidores, olha o sacrifício. E foi o data show, uma coisa incrível para a época. E aí tivemos fazendo treinamento com os trabalhadores para aprender a usar o data show, o PowerPoint, né? Que o pessoal nem sabia direito como era, e assim foi.
Então, sempre teve esse desejo de colaborar. E, ao mesmo tempo, na década de 2000, eu trabalhava de madrugada, aí tinha os dias da semana livres, né? Um dia eu estava na livraria da USE, na Rua da Penha, quando o seu Walter dos Santos, que é o fundador da nossa casa, né? Desta casa, que eu já era vizinho dele lá na Vila Amélia, perto da rodoviária em Sorocaba, era vizinho dele, ao mesmo tempo eu conhecia porque ele foi, na verdade, olha só como são as coisas, ele foi a primeira pessoa que fez um estudo doutrinário em Sorocaba. Nossa! Não sei se vocês sabem disso, mas na década de 50 ou 60, a dona Avelina, que era fundadora da nossa casa espírita, irmã Francisca, ela sempre teve o desejo de estudos doutrinários, na década de 50. E aí ela convidou o seu Walter para estruturar um estudo doutrinário no centro, na década de 60, acho. E ele foi o primeiro, que eu saiba, em Sorocaba, a estruturar um estudo doutrinário na casa espírita. Foi ele, o seu Walter. E aí eu estava lá na livraria da USE, de bermuda e camiseta, né? Olhando os livros. Ele falou, você vai fazer alguma coisa agora? Eu falei, agora não. Não quer gravar um programa com a gente na rádio? Eu sempre fui ouvinte da Rádio Boa Nova, né? A antiga Rádio Clube de Sorocaba. Sempre fui ouvinte dos programas, né? Do seu Gastão, de São Paulo. E eu gelei na hora, porque eu tinha 20 e poucos anos. Eu imagino. Nem sabia qual era o tema. Nem sabia. E tremendo, né? Porque seu Walter e seu Gastão. Ah, imagina. E aí eu fui, dei os primeiros apartes. E aí seu Gastão me convidou outras vezes, era o programa Luz nas Almas, que era o estudo do Livro dos Espíritos. E foi uma grande escola para mim. Por quê? Porque eu, veja bem, seu Walter e seu Gastão. De vez em quando, seu Quete, que era outra sumidade. E aí o Edmir Martinez, o Mille. Eu, geralmente, o último a falar. Então, pense, essas 4 celebridades. E eu, por último, a falar. O que eu ia falar? Ai, meu Deus. Do tema que era um tema que já era um tema limitado. Era pergunta tal até pergunta tal. Do Livro dos Espíritos, né? Sim. Depois que eles já falaram, o que eu ia falar? Então, eu tenho que ficar bolando o que mais eu poderia falar, além do que eles já falavam, né? Para não ficar repetitivo. E aí fui me preparando mais. Então, foi uma escola que eu tinha que estudar muito antes de falar alguma coisa, para não falar besteira também, né? E estudar fundamentado na doutrina. Então, para mim, foi uma grande escola. O programa Luz nas Almas. Daí depois, na rádio, o filho do seu Gastão Marcos me convidou para fazer um programa que era o Espelho da Vida, que eram comentários de textos e músicas à luz da doutrina. Então eu pegava uma música, Roberto Carlos, né, de rock, enfim, ou nacional ou internacional, tocava a música antes e a gente comentava aquela música à luz da doutrina, Espelho da Vida. Espelho da Vida. Hoje, tem ainda até hoje, mas agora como a rádio não toca a música, não sei se voltou a tocar, mas não sei se toca, então era só texto. E depois o Revelação, que era o estudo da Gênese, que foi uma proposta minha. Fazer um estudo da Gênese, e a gente fez por muitos anos, o Revelação, ainda existe até hoje o programa, que a gente estudava a Gênese com 2 equipes que se revezavam. E a minha proposta no Espelho da Vida era ter várias equipes de várias casas diferentes. Então a gente trazia várias equipes, fazia uma escala, gravava sábado de manhã, com equipes de várias casas, para que tivesse uma diversificação e uma participação maior das casas. Essa foi a minha proposta. E assim foi. Trabalhei também com jovens na Casa Espírita, trabalhei em outras casas e fiz também palestras em vários lugares também, por causa da rádio e por causa de amizades com outros expositores, né? Então o pessoal me convida para ir para outros lugares, a gente vai para Matão, o pessoal da RIA de Matão, né? Do Clarim, Araraquara, Campinas, São Paulo, enfim, onde o pessoal de Tararé, Itapeva, pela USE também, a gente faz esse trabalho, que na verdade a gente faz amizades, né? A gente divulga a doutrina, mas mais que isso a gente faz amizades que são para a vida inteira. Então a gente cria essa família espiritual, né? Que não é só pela divulgação doutrinária, também, né? Mas para a gente se auto-apoiar, se sustentar, se inspirar, né? Ver que tem outras pessoas na mesma ideia, né? Com o mesmo propósito de divulgação da doutrina, de vivência da doutrina, de modernização da doutrina. Então, isso é muito gratificante, você ver isso, né? O Sr. Quete foi um grande expositor, estudioso da doutrina. Ele falava já na década de 70, quando eu era criança, de 80, ele trabalhava com um retroprojetor, estudando a Gênese. Minha mãe adorava, porque ele levava gravuras do universo, das estrelas, né? Então, na época não tinha, só tinha enciclopédia, não tinha nada de internet, nada. Então, ele tirava
não sei como ele fazia, mas ele tirava imagens de estrelas, de planetas e falava da Gênese com retroprojetor. Então aquilo era maravilhoso, né? E ele falava, haverá um dia na casa espírita em que os bancos serão bancos de estudos, não só bancos de ouvirem, das pessoas ouvirem. E isso chegou, né? A época do estudo, e um estudo que não só seja de conhecimento, mas que transforme, que a pessoa sinta a doutrina, né? Não que ela só conheça e pronto, passa a ser só um conhecimento, mas que ela sinta, que ela se transforme, né? E hoje, ainda mais com a tecnologia, a gente tem essa possibilidade. Na época da pandemia, nós precisamos correr atrás de uma hora para outra, tudo fechou, né? Então, no dia 30 de março, 20 de março de 2020, a gente teve que fechar a casa espírita e do nada, né? O que a gente faz agora? Aí nós corremos atrás de estrutura tecnológica para fazer lives. E a gente descobriu o StreamYard, que é um recurso barato, né? Ou gratuito às vezes, e a gente começou a pôr as lives, fazer lives, né? De casa, pelo Facebook, depois pelo YouTube, para divulgar, e estamos até hoje na nossa casa. A gente tem esse trabalho com as lives, né? E, embora tenha voltado tudo presencial, mas como teve um público que ficou assistindo, continua assistindo, a gente continua fazendo. Então, nós temos lá as lives semanais, no Facebook e no YouTube, e presenciais também, né? Certo. E esse programa que vocês, que no caso o senhor está fazendo, o senhor citou logo no início, esse podcast de Espiritismo em 30 Minutos. Isso. Como que surgiu essa ideia? Como que, Então, quem que o senhor faz? Como que é? Eu tenho um filho, meu filho tem 35 anos, é de uma nova geração. Ele frequentou a evangelização e a mocidade no Centro Espírita, mas ele tem uma visão mais tecnológica, mais moderna, né? Então ele propôs a gente fazer um podcast, para áudio, é só áudio, porque o trabalho para editar vídeo é pior, é mais difícil ainda, a gente tem uma vida muito corrida, né? Então a gente faz só em áudio, que é Espiritismo em 30 Minutos, justamente porque é um tempo menor, que a gente pode, as pessoas têm mais possibilidade de ouvir, né? Então está no Spotify e está no YouTube, para jovens, né? E para pessoas de outras idades também. A gente faz um estudo dos princípios básicos da doutrina, histórico do espiritismo, como se fosse um estudo para iniciantes, né? E agora já estamos com 22 episódios, então já tem falando de família, falando de perispírito, falando de doação de órgãos, de cremação, os assuntos mais polêmicos, talvez, mais complexos, né? Mas tentando levar de uma forma mais clara. E tem dado certo, bastante gente ouve, né, em outros lugares, temos ouvintes em outros estados, em outros países, inclusive, tem uma estatística, né? Então, ouvintes no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, na Arábia Saudita. Ai, né? que bom! E pessoas que estão tendo acesso à doutrina. Então, a ideia é essa, fazer uma conversa mais rápida. Ele que apresenta, né, e edita, e a Cátia Yabico e o filho dela, o Guilherme. Aliás, o Guilherme, ele tem um mestrado em educação e ele fez um trabalho baseado em Herculano Pires. Né? Então, ele tem um livro publicado da tese de mestrado dele, do Guilherme Yabico, do estudo do trabalho pedagógico do Herculano Pires. E meu filho tem uma tese de mestrado pela UFSCar de educação espírita também. Então, é baseado no trabalho de Eurípides Barçanufo em Sacramento e também de outras instituições que têm um trabalho pedagógico. Então, fica aqui também a divulgação, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, que o livro do Guilherme está publicado. Qual que é o nome do livro? Olha, agora eu vou ficar devendo. Porque depois a gente coloca na descrição. Né, tal. Eu tenho o livro em casa, posso mostrar para vocês o título, né? E o do meu filho não está publicado, mas está disponível como tese de mestrado, né? Então, os dois têm essa área de educação e a Cátia também, uma experiência enorme com educação, tanto profissional quanto na casa espírita, em mocidade e tal. E a gente fez esse podcast, nós 4, para levar para pessoas, né, para jovens, outras pessoas que têm interesse, tem tempo mais curto. Então, você pode ouvir na academia, caminhando, né, dirigindo na estrada, enfim, você pode vir em qualquer lugar, à noite, parar, voltar, né? Quem sabe a gente faça um dia assim também, ó, bacana o espaço aqui, a estrutura de vocês, né? Mas realmente tem que ter mais tempo para isso. Então, por enquanto, tá assim. Ah, mas que bom, né? É isso aí. Estudar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita é uma grande satisfação, né? E, assim, a gente sabe que a doutrina espírita, ela
foi codificada, né, por Kardec, e nós temos, então, 5 livros que estruturam a doutrina espírita. E o primeiro deles é o Livro dos Espíritos, que é o que a gente usa como base, né, para toda a doutrina. Então, tudo gira em torno do Livro dos Espíritos, não é, seu Osmar? Assim, qual seria a importância desse livro para a doutrina espírita, partindo desse princípio? Então, para nós, eu tenho, se você contar o tempo, descontando a infância, né? Então eu tenho 58 anos, descontando da, o quê? 48? 10, né? 48 anos, 40 anos estudando a doutrina, e a gente vê sempre coisas novas, né? No Livro dos Espíritos, porque a nossa visão de mundo vai melhorando, vai ampliando, e você começa a ler nas entrelinhas. Antigamente, quando eu comecei no Luz nas Almas, um capítulo era muito para mim. Então, era pouco para mim um capítulo. Eu tinha que ficar, porque eu passava muito rápido, né? Então, tinha que ficar descobrindo outras coisas, trazer outros livros e complementar. Hoje, uma pergunta é muito. Por quê? Porque você tem mais visão. Então, quando você lê de novo a mesma pergunta outra vez e outra vez, você vê outras coisas, você descobre outras coisas. Então, acho que a coisa mais incrível na codificação é isso, né? Além de ser muito atual, sempre muito atual, você encontra sempre coisas novas a cada vez que você lê. Porque você tem mais... Porque a doutrina, para mim, é como se fosse um grande quebra-cabeças tridimensional. Que você tem que ficar lendo e completando na sua mente o conhecimento. Não dá para você ler uma vez só e terminar. E já está pronto o conhecimento. Não. Você tem que ler de novo, completar com outros livros da codificação ou de outros livros complementares, que por incrível que pareça, nenhum é contraditório com a doutrina. Se você pegar Emmanuel, se você pegar André Luiz, Joana de Anges, não é contraditório com a codificação. Porque a equipe espiritual é tão incrível, né? Tão fantástico que não é contraditório. Então você pode ir no Emmanuel, por exemplo, lá no Religião dos Espíritos, você vai ver que não é contraditório, né? Ou no Pensamento e Vida, ou sei lá, no Vida e Sexo do Emmanuel e qualquer outro, não é contraditório. Então vai complementando, mas isso leva tempo. Então, para você ter na sua mente, isso leva tempo. Então tem que ler de novo, ler outros livros. Hoje tem a Kardecpédia, ou Kardecpedia, né, que ajuda muito a montar isso na mente, ou aquele Bíblia do Caminho, que é um site também que monta, né, as informações, ou no próprio ChatGPT, outra inteligência artificial, ele vai dando referências. Antigamente a gente não tinha isso, então eu ligava para o seu Gastão. Seu Gastão, sei lá, 3 da tarde, na quarta-feira, onde que eu encontro tal coisa, sobre tal livro, sobre tal assunto, ele falava. Ou então outros companheiros mais antigos, né? Eles eram a Kardecpedia, eles eram a internet da época, né? A Jardinha, que era também companheira nossa da creche Maria Clara, filha da Maria Clara, que foi a doadora do espaço lá da creche Maria Clara. Jardinha, sei lá, domingo, meio-dia, tô fazendo uma palestra, onde que eu encontro o assunto tal? Ela falava no livro tal, na página tal. Ai, né? Que bênção isso, gente! E hoje tá tudo fácil, né? Então, mas para isso você tem que montar isso na mente, né? Então, para mim, a doutrina é assim, você vai montando a informação, vai trazendo até que aquilo sedimenta na sua ideia. E o Livro dos Espíritos, como ele é a base, ele sempre... A gente encontra coisas novas nele, né? Ele é atemporal. Ele é atemporal, ele é moderno, ele é moderno em termos científicos e em termos de sociedade. A gente não consegue ainda vivenciar o que está no Livro dos Espíritos em termos de sociedade. Ele fala lá, numa sociedade que se diga cristã, ninguém passaria fome, ninguém passaria necessidade. E a gente vê que isso acontece. Então, nós não temos uma sociedade cristã, né? Porque as pessoas não conseguem se ajudar mutuamente. O papel do homem e da mulher, a questão da homossexualidade, né? A questão do aborto, a questão da eutanásia, tudo está lá, né? Tudo está lá, de uma maneira ou de outra, clonagem, né? Tudo que você pensar está lá, de uma forma ou de outra. É questão de você saber olhar e maturar o conhecimento. E daí Kardec e eu fico pensando, Kardec no século XIX, ele não tinha luz elétrica, né? Ele não tinha recurso tecnológico nenhum. Então ele conversava com as pessoas por carta. E a carta demorava um tempão para ir, para voltar, né?
E assim ele montou a codificação, trabalhando profissionalmente durante o dia e à noite indo nas reuniões e escrevendo. Escrevendo com caneta tinteiro. Não era nem máquina de escrever, que não existia. Então, o tempo que ele perdia, quer dizer, que ele investia, né, que ele aplicava, era muito grande. E ainda tinha família, tinha esposa, tinha que sustentar a casa, pagava aluguel, né, porque ele não tinha casa própria. Eu tive a oportunidade de conhecer em Paris os lugares em que ele viveu. Eu fui para Paris uma vez só para isso, para ver onde ele viveu, onde funcionou a sociedade parisiense, na Travessa Santane, Rua Santane, onde ele publicou o Livro dos Espíritos, no Palais Royal, Galeria d'Orléans, que hoje é um centro cultural, né? Onde ele viveu, em apartamentos que ele viveu, e para entender esse contexto, né? Como funcionava, onde eram as coisas por ali, né? E Paris do século XIX é Nova York do século XXI, né? O centro cultural do planeta, financeiro, econômico, filosófico, né? Então era o centro cultural. E ele, escrevendo à noite, à luz de velas, com as críticas e perseguições, né? Ele teve essa coragem de publicar o Livro dos Espíritos, depois ele desenvolveu nos outros 4, né? Então, o primeiro livro, que é o Causas Primárias, na Gênese. O segundo, Vida Espírita, Livro dos Médiuns. O terceiro, Leis Morais, Evangelho. O livro quarto, Esperanças e Consolações no Céu e Inferno. Então ele vai desenvolvendo. E em 15 anos, né? Em 15 anos, sem tecnologia nenhuma, ele deixou essa obra que é monumental, né? Então, nossa gratidão a Kardec infinita, porque ele é um exemplo de tudo, né? Um exemplo de dedicação, de seriedade, de bom senso, de lógica, de razão, de perseverança, de humildade, porque nem o nome dele ele deixou nas obras, né? Exatamente. O nome não é dele, né? Kardec é o pseudônimo. Então, assim, nossa, sou fã de Kardec. Sou fã de carteirinha. Mas é uma coisa, né? O trabalho da espiritualidade em torno desse homem, de apoiar, né? De fazer todo esse respaldo em torno dele, para ele fazer isso, porque hoje a gente tem internet, mas, né, tem, né, ali todos esses recursos que o senhor mesmo citou. Agora, ele sem nada disso, fazer esse trabalho é simplesmente incrível. Não tinha carro, tinha que andar a pé ou de carruagem, né? Não tinha carro, ele viajava na época das férias escolares, né, dele, e profissionais, ele viajava à base de carruagem, né? Visitando outros lugares que tinham centros espíritas, orientando. Então, assim, um trabalho maravilhoso, além da coragem, né? Porque ele falava de ciência, da evolução das espécies antes de Darwin. Ele publicou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 57. Darwin publicou a Origem das Espécies em 59. Então, ele publicou uma obra que falava da evolução das espécies antes de Darwin. Então, a coragem dele para isso, a questão religiosa, né? Quando ele fala de Deus ali na Gênese, no Livro dos Espíritos, falando de um Deus amor, de um Deus bondade. Nossa, é que é maravilhoso. Então, ele incomodou tanto a ciência quanto a religião, né? E a filosofia também, né? Então ele traz, e a coragem no meio científico, né? Ele arriscar a reputação dele, o nome dele, né? Para uma coisa que as pessoas, às vezes, algumas ridicularizavam e outras que aceitavam, né? Então, Camille Flammarion, que foi um amigo dele, né? Que foi um apoiador, Leon Denis, né? E outros amigos, o Sr. Fortier, que era um amigo pessoal, os editores, né? O Lachatre, que era o editor. Tudo isso ajudou, mas muita coragem, né, para ele enfrentar enfrentar a vida pessoal, abrir mão da vida pessoal, enfrentar a reputação dele em jogo, enfrentar a resistência da igreja, da ciência, né, para trazer um trabalho que para nós é fantástico, maravilhoso. Então, nossa gratidão eterna a Kardec. Com certeza. O senhor deu aí uma comentada aí, né, do que das causas primárias, né, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos, o que ela traz para a gente, e aí teria a segunda parte, né, do mundo espírita ou dos espíritos. Qual seria a relevância dessa parte para elucidar para a gente o que tem depois da morte? Porque assim, acho que uma grande dúvida das pessoas, né, um grande anseio é saber o que temos após a morte, né? E Kardec prova isso com a mediunidade. Eu às vezes, não sei se para vocês bate, mas às vezes bate para mim assim uma revisão de tudo. Será que tudo isso é verdade? Não sei se bate para vocês, mas para mim, de vez em quando, peraí,
vou fazer o papel do advogado do diabo. Será que tudo isso é verdade ou é invenção de Kardec? Eu fico pensando, tá, vamos supor que foi invenção de Kardec. Então, Kardec criou tudo na mente dele. Ok. O tempo que ele gastou, né, o trabalho que ele teve, ele não ganhou nada, ele não ganhou financeiramente, ele só pôs dinheiro, ele publicou os livros do próprio bolso, ele gastava, então não ganhou nada financeiro. O nome não é dele, não é? Então também nem é o próprio Hippolyte Léon, é Allan Kardec. Então eles não iam ganhar nada com isso. Resistências, reclamações, dúvidas, né, contestações. Então não é dele, a ideia não é dele. Então tem um propósito maior, né? E aí você tem as provas mediúnicas, né? De detalhes, por exemplo, na Revista Espírita, ou no Céu e Inferno, que é a parte de conversa com os espíritos, na segunda parte, que tem detalhes ali que ninguém saberia, né? Além das respostas serem super profundas, né? Você pega a resposta do Livro dos Espíritos para jovens, que eram as médiuns da época, né? As irmãs Baudin, ou então a senhorita Plane Maison, que eram as médiuns que ajudavam Kardec, né? Então, assim, muito, muito profundas as respostas, para serem apenas mocinhas, jovens, ou mesmo os homens, que eram os médios, as senhoras, eram respostas que contraditavam as ideias deles, eram contrárias às ideias deles. A reencarnação, por exemplo, não é uma ideia de Kardec, né? Ele não tinha essa ideia, né? Então, é muito diferente da ideia predominante. Então, só pode ser uma resposta espiritual, né? Uma presença espiritual. Por isso, para mim, me convence, né? Além de todo esse esforço, as informações que vêm do mundo espiritual. E depois você tem Chico Xavier, que vai também confirmar isso, né? Nas mensagens dele, com os pais, aos pais cujos filhos desencarnaram, né? Você tem respostas que tem mensagens, que tem informações que ninguém sabia. Nossa, a família não sabia. As né? cartas consoladoras são uma divisor de águas nessa questão da comprovação da vida após a morte. Porque é uma verdade, é uma comprovação, não tem como, né? Assim, a família não sabia onde estava tal coisa e o jovem lá que desencarnou fala. Então, né? Então não tem como não ser, sei lá, ele está captando a ideia de alguém, porque a pessoa não sabia, né? Então, só pode ser mediúnico. Então, isso traz uma comprovação da vida após a morte, né? De que a vida continua, de que ninguém morre. Isso é um grande consolo para a gente, saber que ninguém morre, que a gente se encontra e que descortina o mundo espiritual. E o que é mais bacana para mim, não é o mundo espiritual estático, né? Céu e inferno. É de continuidade e de justiça pelas próprias atitudes, né? Mesmo aqueles que cometem grandes erros e crimes não estão deserdados. É um Deus misericórdia, é um Deus igual ao Deus de Jesus. Não é um Deus do Velho Testamento que é punitivo, que é vingativo, né? Que não é o Deus, né? Não é que Deus evoluiu de lá para cá, né? Deus melhorou. A nossa visão de Deus é que melhorou. Então, assim, não é esse Deus, é um Deus de amor, de bondade, que dá a cada um segundo suas obras e dá novas oportunidades, que ninguém fica abandonado por Deus, né? Todos terão novas chances. Isso, para mim, é muito consolador, né? Por mais que a gente erre, a gente não está deserdado por Deus. Deus vai dar novas oportunidades. Então, para mim, isso é muito, muito consolador. E aí, então, a gente nós vemos o senhor falando disso, a gente entra, então, na terceira parte, falando das leis morais. Como que essas leis podem orientar no nosso comportamento? Que diretriz essas leis podem nos dar para que a gente possa trabalhar essa questão da evolução, do próprio Deus, da própria humanidade? Desenvolvido depois no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse livro terceiro, ele nos traz Jesus na sua essência, né? Jesus próximo, não Jesus salvador, não Jesus que resolve problemas. Então, isso para mim também é muito forte isso, né? Porque é muito prático eu ter alguém que resolva meus problemas. É muito prático. Aliás, tem gente que precisa, eu acho que a gente tem que respeitar isso, porque muita gente não daria conta sozinho de pensar, eu vou ter que resolver tudo sozinho, não vou. Então, eu preciso de alguém que eu jogue nas costas meus problemas. Eu entendo muito bem isso, perfeitamente. É o momento de cada um. Mas, para mim,
não é suficiente, né? Então eu se tivesse errado em alguma coisa, aliás, eu erro em muitas coisas, eu iria buscar a reconciliação e a correção daquele erro. Eu iria fazer isso. Eu não iria deixar para depois falar, Deus me perdoa e então tá tudo certo, eu jogo e Jesus me salva. Até porque, se você pensar na salvação literal, houve pessoas que viveram antes de Jesus, né? Então, a humanidade existe há milhões de anos antes de Jesus. Jesus veio há 2.000 anos e a humanidade existe há 100.000 anos como humanidade, como homo sapiens. Mas como homos antropóides, né, ancestrais, é milhões de anos. Então, essa humanidade não tinha um Salvador. O Salvador só veio há 2.000 anos, né? Então, não faria sentido ter um Salvador literal, porque antes disso não tinha um Salvador, né? Então, mesmo o pessoal que veio antes de Jesus, tipo os personagens bíblicos, não teriam um Salvador, porque Jesus veio há 2.000 anos e os personagens bíblicos são anteriores, né? Então, mesmo eles não teriam um Salvador. E quem viveu na época de Jesus também não, porque não deu tempo, mesmo na época dele, de a mensagem chegar, até porque não se tinha o conceito de salvação, né, naquela época. Então, mesmo Pedro, né, Tiago, Paulo, eles não foram convertendo todo mundo e batizando e salvando. Não, isso veio depois. Então, não faz sentido um Salvador literal, né? Aqueles que nascem já morrem, aqueles que não são cristãos, né? Então, só 1/3 da humanidade é cristã e 2/3 não são. Então, 2/3 da humanidade, por essa tese, estariam condenados, porque não tem um Salvador para elas. O que não faz sentido, porque Deus é Pai da humanidade inteira. Sim. Então, não é esse o papel de Jesus, de ser um Salvador literal, né? É o papel de ser um mestre, né? De um orientador, de um exemplo. A gente precisa de um exemplo, de uma referência. E ele é uma referência do que fazer, né? E ele é a maior referência, porque ele nos ensina a lei de Deus, que é fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito, que é muito difícil, mas é o que precisa ser feito, né? Então é o melhor para nós. Jesus nos mostra o que é melhor fazer. É melhor para nós fazer o bem do que fazer o mal, porque fazer o mal pela lei de causa e efeito eu recebo de volta o mal, né? Quando eu faço o bem, automaticamente eu recebo o bem. Você observa isso na física, né? Quando você tem uma ação, você tem uma reação. Se vale para a física, vale para as leis morais, né? Então, a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito, é isso, é o retorno, né? Então, Jesus nos mostra o que é melhor fazer. É difícil, mas é o melhor. Então, o livro terceiro, ele traz as leis morais e traz um Jesus próximo de nós, né? No Evangelho, Kardec tira as questões meramente polêmicas, vamos dizer, da vida pessoal de Jesus, né? O que ele fazia, onde ele vivia e tal, e fica nos ensinos morais. E traz uma luz sobre algumas questões que seria difícil a gente entender sem essa informação. Então, Emmanuel diz que Jesus é a porta, Kardec é a chave, né? Jesus é a porta, Kardec é a chave. É a chave que abre, descortina o conhecimento da fala de Jesus. Então, a gente respeita quem não precisa entender. A gente respeita. Quem não precisa entender, quem não quer entender, a gente respeita. Mas eu preciso entender. Eu preciso entender o que Jesus está dizendo. Senão fica muito confuso. Ele fala assim, olha, se a sua mão é motivo de escândalo, arranque a sua mão, porque é melhor entrar sem mão do que não entrar no reino dos céus. Alguém arranca a mão? Ninguém arranca a mão. Se o seu olho é motivo de escândalo, arranque seu olho. Alguém arranca o olho? Ninguém arranca o olho. Então, o que vale? Né? O que vale na fala de Deus? O que ele fala quando convém e quando não convém não vale? Né? É preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Ok, mas ele não aceita a reencarnação. Então, o que vale? Né? O que para mim vale? Para mim vale tudo, só que eu preciso entender. Né? Tem hora que ele fala de forma figurada, tem hora que ele fala de forma literal, tem hora que não é o que ele falou, alguém colocou depois, né? Porque é contraditório. Né? Paulo fala que os homossexuais não entrarão no reino dos céus. Mas é o mesmo Paulo que falou que se eu não tivesse caridade, eu não entraria, e desse meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, eu nada seria.
Ele está faltando com a caridade com o homossexual. Sim. Então alguma coisa não está batendo, não é? Ele está contraditório? Será que Paulo ficou gagá? Não. Alguém falou em nome de Paulo o que ele não falou. Ou se falou, falou de uma outra maneira, né? Então eu preciso entender contexto, época, linguagem. Sim. Se você lê Camões, que é do século XV, você lê lá os Lusíadas de Camões, né? Ou século XVI, né? Pega lá a primeira estrofe dos Lusíadas e tenta entender o que ele está dizendo. E é língua portuguesa, só que é língua portuguesa arcaica, né? Então, da língua portuguesa de 5 séculos para cá já mudou. Imagine de 2000 anos, aramaico, hebraico, grego e latim. Quanto não deve ter mudado? E ainda que Camões é a edição que a gente conhece. Agora, a Bíblia vai sendo copiada, né? E não tinha xerox. Exatamente. Não tinha mimeógrafo, não é? Como que era copiado? Era à mão, né? Você já tentou copiar uma receita de bolo à mão? Você tem certeza que você nunca errou quando você copiou a receita? Na escola, quando você fazia ditado, você nunca errou? Então, um copista dessa época pode ter errado. Exatamente. E quando errou, o erro permaneceu. Exatamente. Então, como que eu posso ter certeza de que realmente o que está na Bíblia é literal e é real? Não posso ter certeza. A gente tem que olhar o contexto, a época, a linguagem. Por isso que Kardec fala, deixa de lado essas questões e tira o ensinamento moral, que é o que realmente vale, né? Então a gente respeita quem tem essa visão literal, né? Que não precisa entender, não quer entender, só quer sentir. Ok, ótimo isso, né? Chico Xavier diz, cada igreja que se fecha é um hospital psiquiátrico que se abre. Então vamos abrir igrejas, vamos. Cada um conforme a sua necessidade. Para nós, espíritas, a nossa necessidade é de entender, de compreender o que foi falado, por que foi falado, e para poder viver. Como que eu vou viver uma coisa se eu não entendo aquilo, né? Para nós, espíritas, isso é necessário. Mas para nós, para outras pessoas, não. Então, a religião espírita é essa, a religião da compreensão para a vivência do ensino de Jesus. E aí nós chegamos, então, na quarta parte, né? Das esperanças e consolações, né? Então, assim, o que essa parte traz para a gente nesse sentido? A gente pode ter esperança, a gente pode ter consolação de que o mundo vai ficar melhor, como que essa parte pode nos auxiliar nesse sentido? Justamente porque veja o mundo como está, né? Se não fosse isso, que consolo e esperança teríamos, né? O mundo, quando a gente acha que vai melhorar, piora, né? Parece, né? Não, ele só é uma evolução não linear, né? A evolução da humanidade não é reta, ela é uma espiral. Como ela é uma espiral, ela dá voltas. Se fosse reta, o pessoal até compara com uma escada que você vai subindo o degrau, não necessariamente, você vai numa espiral. Então tem hora que você dá a impressão que você dá uma volta para onde estava. Não, você só volta, mas você melhora um pouco, né? Então é uma espiral. Então assim é a humanidade. Veja há séculos atrás e hoje como melhorou. E as coisas se repetem, as histórias se repetem. Então religião e política, na época de Jesus, já foi o que condenou Jesus. E hoje continua, né? E vai continuar, porque religião e política são muito parecidas entre si, né? Então, para nós, a religião é o que nos liga a Deus. Não tem que mexer não tem que convencer as pessoas, né? Não tem que trabalhar as ideias políticas das pessoas, não. É a nossa ligação com Deus. Mas o homem sempre usou a religião como instrumento político, né? Tanto no Oriente como no Ocidente, tanto cristãos como não cristãos, porque é uma forma de convencimento, é uma forma de persuasão e de ameaça, inclusive, né? Então, para nós, não, a religião é a nossa ligação com Deus. Então, temos esperança justamente porque entendemos que a evolução da humanidade é lenta, gradual e pessoal, não é coletiva. Pode até ser uma coletividade, né? Uma certa época, mas cada um está no seu momento. Então eu não posso querer cobrar dos outros o que eu não consigo realizar, né? Então é uma evolução pessoal, lenta e gradual, que eu preciso do outro para evoluir, mas que é minha.
né? Não dá para pensar em toda uma população ao mesmo tempo evoluindo, porque essa população desencarna e reencarna. Quando reencarna, reencarnam outros espíritos, né? E aí já não são mais aqueles mesmos. Então, é um processo muito lento. Então, manter a esperança de que a Terra é uma escola. Como ela é uma escola, passam alunos por ela, né? Como numa escola. E os alunos vão e vêm, né? Então tem gente que fala assim, eu quero trabalhar muito eu quero melhorar para estar na Terra no mundo de regeneração. E eu não. Eu quero trabalhar para estar melhor. Não sei se onde eu estarei, mas se eu não estiver na Terra de regeneração, estarei no mundo de provas e expiações, que é o que eu preciso, né? E a vida continua, né? Então eu preciso merecer realmente estar no lugar melhor, mas eu vou construir isso, né? E se eu não estiver, onde Deus quiser que eu esteja, estarei tentando colaborar, né? Muito bom. Bem, então nós estamos aqui chegando já ao final. Então, seu Osmar, assim, o que a gente poderia falar para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, assim, vamos convidar, o que a gente poderia falar de uma outra palavra, assim, para convencê-los, para convidá-los a estudar o Livro dos Espíritos? Vale a pena estudar o Livro dos Espíritos? Vale a pena porque a gente conhece, a gente se descortina com uma realidade maravilhosa, né? Então, estudar... como sempre nós aprendemos no meio espírita, em grupos, né? Porque em grupo a gente troca experiência, a gente aprende juntos, com um facilitador, talvez, um expositor, ou aquele que conduz, que não é melhor nem pior, né? Talvez ele seja mais necessitado, por isso que ele conduz, né? Eu estou há 40 anos trabalhando na exposição doutrinária, eu acho que eu sou necessitado, porque se eu estou há 40 anos ouvindo as mesmas coisas que eu falo, né? Que eu falo as mesmas coisas, é porque eu preciso. O primeiro que ouve sou eu, né? Então, é porque nós precisamos. Então, é gratificante ver que as pessoas melhoram. Muitos vêm falar para nós, né? Como foi bom conhecer a doutrina. Se não fosse o Espiritismo, eu já teria feito isso, feito aquilo, tal situação, né? Foi o Espiritismo que me salvou, que me ajudou. Isso é muito gratificante. Então, mas para isso precisa ter perseverança, precisa ter disciplina. E a disciplina de estudo na casa espírita ou individualmente em casa, né? Hoje tem roteiros até na inteligência artificial, ou então tem estudos em livros, né? Livros de estudos, apostilas, enfim. Mas não é só um conhecimento, é o conhecimento. É diferente, né? Não é mais um conhecimento, é o conhecimento. É o conhecimento que muda a forma de você enxergar a vida. Muda a forma de você enxergar as suas dificuldades, seus problemas, o outro, né, o próximo. Você enxerga o próximo como um espírito e se enxerga como um espírito, que faz diferença. Você não é um corpo que tem um espírito, né? Você é um espírito usando um corpo. É diferente. Seus problemas não são seus como corpo, e sim são desafios para você como espírito, né? Como eu e o meu carro. Eu dirigindo o meu carro. O meu carro pode ser moderno e fazer até as coisas sozinhos, né? Querer fazer coisas que eu não quero, mas eu tenho que comandar o carro. Eu não posso deixar o carro andar sozinho. E às vezes faz isso com o corpo, né? Deixa o corpo andar sozinho como se a gente fosse um mero passageiro daquele carro. Não, eu sou condutor do carro. Eu sou condutor do meu corpo, da minha vida, né? Eu conduzo. Não posso me deixar ser conduzido, né? Senão eu vou passar do limite de velocidade, o carro vai sair da estrada, né? Então eu não posso deixar, eu tenho que conduzir a minha vida com o veículo que é o corpo, pelo qual eu sou responsável. Não posso jogar culpa no corpo, né? Falar, a carne é fraca, eu não consegui fazer tal coisa, não consegui resistir, porque a carne é fraca. Eu sempre brinco que a carne é cara, né? Realmente a carne é cara, mas ela não é fraca, porque a carne, como diz Emmanuel, ela é um aglomerado celular sob o comando do espírito. Então é o espírito que é fraco, que não se deixa, que não consegue conduzir a sua vida. Então precisamos ter um foco, ter um objetivo, né? Objetivo espiritual da vida. Senão você fica sendo levado pela vida apenas, né? Sendo conduzido pela vida. Você tem que ter um foco. Se você tem um objetivo, por exemplo, está na faculdade, né? Então, ensino médio e vai para a faculdade, você tem um objetivo. Sim. Depois de se formar, você tem um objetivo, né? E espiritualmente, você tem um objetivo? Ou deixa a vida me levar, né? Então, qual é o seu objetivo espiritual? Se for se reconciliar com alguém, já está ótimo. Se for realizar uma tarefa, se for
superar um problema, tipo assim, sei lá, a crítica, a maledicência, né? Eu me instituí, igual tem nas fábricas, aquela plaquinha de estamos há tantas horas sem acidente de trabalho, né? Estamos há tantos dias sem acidente. Eu tenho uma plaquinha na minha mente. Estou há tantos minutos sem falar mal de ninguém. Então, na minha mente, eu tenho essa plaquinha. Eu estou há tantos minutos sem falar mal de ninguém. E quando eu começo, e eu me pego falando mal, tem que zerar de novo a placa. Exato. Já zerei. Então, se eu estou dirigindo e alguém faz alguma coisa, eu xingo, já zerei a placa. Então, se eu conseguir ficar horas, dias sem falar mal de ninguém, já está ótimo. Né? Então, um objetivo espiritual é se reconciliar com alguém, desempenhar uma tarefa, né? Se engajar numa tarefa na casa espírita, é um objetivo. Então, para isso, precisa ter foco, precisa ter disciplina. E o estudo doutrinário dá isso, né? Dá esse treinamento. E aí você pode ser um colaborador na casa espírita, né? Sim. E a casa espírita, ela precisa existir justamente para isso, para que a gente possa formar grupos, formar famílias espirituais, se autocolaborar, se autoajudar, vamos dizer assim, a gente se ajuda em grupo, a gente se ajuda mutuamente, né? E isso é fundamental nos dias de hoje, a gente ter um pertencimento. Muitas pessoas vão para grupos que às vezes nem gostam tanto para sentir pertencimento, estar participando daquele grupo, né? O jovem é assim, ele sai da família, vai para a sociedade, porque ele precisa ter um pertencimento num grupo. Aí ele vai num grupo que ele é aceito, né? Nem sempre é o melhor grupo. Então, a Casa Espírita é um grupo no qual eu estou participando, estou pertencendo, e posso pertencer a vida inteira. Se estiver adequado, afinizado naquela casa, eu posso ficar lá a vida inteira. E sei que serei bem aceito, serei compreendido, né? Poderei, inclusive, precisar de ajuda daquele grupo, daquela casa, né? Nos momentos difíceis. E o grupo vai estar lá me sustentando. Então, é uma vida juntos, né? Não é só um estudo doutrinário de um momento só, né? É a vida inteira juntos. E assim, isso é bom porque a gente vai formando amizade, e é bom também, sabe por quê? Eu tenho uma dica para quem vai desencarnar. Não sei se você pretende desencarnar, acho que não, né? Mas vai, não sei se... Né? Anima, a gente está tentando, né? Adiar, né? Mas, enfim, uma hora vai. Então, o que a gente tem que ter na vida? Tem que ter networking, não tem? O que é networking? Networking é você ter um grupo de apoio, uma rede de apoio. Então, você já pensou em fazer um networking espiritual? Ou seja, gostei disso. Porque você vai precisar de ajuda na desencarnação, certo? Então, quem que você quer que te ajude? Pessoas que sejam bacanas, né? Gente boa. Para isso, você tem que ter networking espiritual. Ou seja, quando você faz o bem para alguém, esse alguém... Não estou falando aqui que vai fazer o bem por interesse. Sim. Longe de mim, né? Mas vamos supor que você tem alguém que você está ajudando. Esse alguém tem um amigo espiritual, um pai, uma mãe, não é? E esse amigo espiritual passa a ver você com simpatia. Sim. Né? E vai também ser um amigo espiritual seu. E aí, quando você precisar, você sabe que pode contar com esse networking espiritual. Emmanuel fala isso, né? O bem que nós fazemos é nosso advogado em toda parte. É isso, ter um networking espiritual. Fazer o bem não é por interesse, interesse. É porque a gente sabe que tem uma boa consequência futura. Ai, que bom. Gente, que maravilha. Eu nem sei o que falar, eu tô aqui só ouvindo. Nossa, ganhei muito essa tarde. Nossa Senhora, Osmar, que maravilha, viu? Pra mim foi um prazer. Tem piada? Piada. Ah, meu Deus. Olha, tem uma piada espírita que é infame, que é a da minha avó, que era espírita fanática. Tão fanática que só fazia tricô com Allan Kardec. Então, gente, depois dessa anedota aí, eu quero então apresentar para vocês aqui, ó, o Livro dos Espíritos, tá? Que foi o que a gente falou toda a tarde hoje. Olha aqui, Livro dos Espíritos. Tá? Então, gente, vamos começar a estudar aí o Livro dos Espíritos. Tá? Vamos lá na Casa Espírita. A maioria das casas espíritas tem pelo menos um curso básico de espiritismo para a gente já
juntos aí podermos folhear este livro, porque ele é um divisor de águas na vida da gente, como vocês puderam constatar aqui hoje. Seu Osmar, suas considerações finais, por favor. Agradeço muito a oportunidade, né, de estarmos nesse trabalho. Parabéns pela iniciativa. Você acompanhe, compartilhe, curta os vídeos desse canal, porque isso ajuda o algoritmo a divulgar para mais pessoas. Então, curta, compartilhe, fale do bem. Tem um 11º mandamento da lei divina. Diga-me o que curtes, que te direi quem és. Diga-me o que compartilhas, que te direi quem és. Então, compartilhe o bem, curta o bem, fale do bem. Acompanhe o nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos no Spotify, no YouTube. Também divulgue, compartilhe, porque nós precisamos falar do bem, né? Fazer o bem. Mesmo que virtualmente você está divulgando, está falando do bem, né? Exatamente. Então, levando a esperança para as pessoas, né? Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, senhor Osmar, foi maravilhoso. Então, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares aqui, dá o joinha aí pra gente, nos sigam aí no canal. E assim, foi um prazer estar com todos vocês e eu espero poder estar aqui com vocês, eu, Débora Santos, estar com vocês aqui numa próxima oportunidade, trazendo um pouquinho mais de doutrina espírita, falando do movimento espírita aqui da nossa região, aqui de Salto Pirapora e Sorocaba. Então, um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.